realidade não é essa. A gente vê lá em Gênesis 1:27 que o termo usado ali que Moisés escreveu era as palavras para macho e fêmea. Como Deus criou ali, macho e fêmea, e se a realidade está declarada ali em seu estado perfeito, é para ser assim. Então não tem como fugir disso. Se fugir é invenção de ser humano desnaturado com ideia de Satanás na cabeça. Essa ideia de viver a masculinidade bíblica no mundo moderno, a ideia de que nosso mundo distorceu tudo que é visão, não diria que fundamentalista, mas fundamental, porque coloca fundamentalista, parece que, na verdade, fundamentalista não é uma coisa boa, igual muitos ismos por aí, mas a ideia de que isso é fundamental para a gente ter um bom andamento dentro da nossa sociedade. Então, principalmente as feministas têm tentado acabar com a masculinidade dos homens e tornar eles cada vez mais parecidos com as mulheres. E é por isso também que o termo macho assusta muita gente. Tem consenso social, digamos assim, de masculinidade, de virilidade, tem sido distorcido pela nossa sociedade em geral. Esse meme aí que eu achei interessante pra caramba. Seria cômico se isso não fosse muito trágico. E esse cara aí do cabelo roxo parece o Shuri, não digo nada. E onde é essa, meu irmão? Faz sentido de mim. Então, pergunta que fica aí, né? E a gente vai responder ao longo dessa aula é: o que é ser homem? Com base aí em 1 Coríntios 16:13, que um versículo que eu achei curioso, aí eu fui pesquisando mais a fundo o que o versículo dizia e a gente vai ver aí mais pra frente. Então, eu vou mostrar algumas imagens aqui de exemplo da nossa cultura pop, assim, vamos dizer, que a gente acaba achando que é normal, mas a gente vai ver aí se é ou se não é. Se você acha que é, abre o seu microfone e responda por quê, né? Então, bora lá. Esses caras aí. Thaís até se fechou ali. Ai, meu Deus. Você acha que eles são exemplos de homem? Você acha que sim? Vixe. Fala, Responde aí Ana por quê. Paula. Ana Paula tá aí, tem que falar. Ai, ai. A irmã entregando a outra aí. Ih, rapaz, começou. Tô aqui pra causar discórdia não, gente. É só pra Eu vou ficar responder. calada. Ai, ai. Vai lá, gente. Alguém acha que esse é um exemplo de homens? Todo mundo quieto agora. Por quê? É aquele negócio, né? Gosto não se discute, é? Cada doido com suas manias, né? Não. Mas então, por que eles não são exemplos de homens? Se ninguém falou a favor, né? Bora ver. Acho que se tu parar pra pensar, nenhum homem daqui da Terra é exemplo, né? Sendo esses coreanos ou brasileiros ou qualquer outro. Será? Acho, né? Quer dizer, certeza, só o único exemplo é Jesus Cristo. A gente ainda vai chegar lá, calma. Não vai dar spoiler da aula, não. Ela já viu algo. Tá brincando. Foi muito rápido. Foi Spoiler mal, machucam. mas esses daí não são. Ai, ai. Mas então, esses caras eles são um retrato totalmente feminilizado que a gente tem do ideal de homem. E a gente vai ver também que
o ideal que a gente tem de homem não é uma construção social, mas sim o que a gente sabe que Deus fez, porque Deus criou assim. E em várias sociedades ao longo da história, mesmo com o ser humano tentando distorcer aquilo que Deus disse, a ideia de que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ela continua. Mesmo a sociedade não sendo não sendo, diria, devotas a Deus, mas não sendo fiéis a Deus do jeito que deveria ser, mas Deus continua deixando impresso ali dentro das culturas um modelo que ele quer de masculinidade. E o que o ser humano tem tentado desconstruir ao longo do tempo é justamente isso, essa imagem de homem que Deus colocou para ser ao longo do tempo aí. Próxima imagem aí. Vai. Foi. Esse cara aí. Acho que ele é um exemplo de homem. Cara que tem o braço maior do que a minha perna. Malha só para ficar grande. Para ficar monstrão. Para ficar maior que todo mundo. E acho que ele é um exemplo de homem, pode dizer aí. Eu tô tentando entender se tu tá se referindo a comportamento, a fisicamente, a... Também. Tu sabe quem é ele, então pode falar. Acho que é os dois, né, Júlia? Então, Tipo, pelo mas... comportamento dele, pelo menos assim, pela imagem, né? Tu consegue saber muito do que provavelmente ele é. A não ser que seja, tipo, a profissão dele. Pelo exemplo que o Thiago deu aí, né? De malhar só por malhar, tipo, buscar ter um corpo bonito, né? Essa idolatria Esse aí da é o Léo física, Stronda? né? Ele mesmo. Olha, pelo que eu conheço, eu não seguiria esse exemplo. Eu nem sei quem ele é. Acho que ele dá uma de fisiculturista, alguma coisa assim, né? Mas não seguiria exemplo, não. Tipo, não me identifico. Mas tem problema malhar para ficar grande? Não, acho que não. Acho que é a obsessão em si, o comportamento extra profissional da vida do cara que eu não aceito, assim, não sigo, não gostaria de seguir, não acho exemplo. Uhum. Bom, eu tenho uma pergunta bem interessante, é por que os homens gostam tanto de esporte? Por que os homens se identificam tanto com isso? Por que parece que para esquecer os problemas os homens vão, enquanto as mulheres vão conversar e tomar chá com as outras, por que os homens vão jogar bola para esquecer os problemas? Por que o moleque joga bola todo dia? Por que academia para esses caras não é obrigação nem saúde, é terapia? Por quê? Vai, Xande. Assim, eu, eu gosto de jogar bola. Tem vezes que eu me estresso mais do que eu gostaria, mas acho que é um refúgio que a gente tem, alguma coisa assim. Tipo, de como nós homens, eu falo assim, por mim, pela maioria que eu conheço, a gente é muito fechado para falar das nossas vidas profundamente, assim. A gente não tem a facilidade que muitas mulheres, a maioria das mulheres tem, em sentar com uma amiga e compartilhar, eu tô passando por isso, eu tô bem triste com relação a isso. Nós homens, a gente tem, nós temos, né, um negócio que, tipo, a gente quer sempre mostrar que tá bem, a gente quer demonstrar a nossa força
e, tipo, a gente vai jogar bola e não saem dali, é muito difícil sair, tipo, conversas bem mais profundas, do tipo, o que tu tá passando, o que tu tem em mente, é mais assim, tipo, cara, tu viu o que... Tu viu, sei lá, o Barcelona jogando? Tu viu aquele gol do Messi? Tu viu o que aquele cara falou no Twitter? Tu viu o que aquele cara fez? É mais assim, não é tipo um relacionamento tão profundo. E até um erro, assim, eu me lembro de uma conferência que teve no PV, Conferência de Homens, foi em 2015, que ele falava sobre isso, sobre os homens terem tanta dificuldade em falar profundamente da sua vida. Tipo, a gente tem muita facilidade para falar de coisas banais, assim, coisas seculares, mas para falar de Deus mesmo, falar do que tá pegando mesmo, é muito, muito difícil. Enfim, nem sei se eu ainda tô no negócio da pergunta, mas. Não, tá certo. Desabafo. Chora aqui. Não, tá certíssimo, Churi. A gente... Hein? Quem tá falando aí? Aqui Marquinhos? aí, Pode Sei lá, eu falar. acho que essa parte aí de que o homem gosta de futebol, não sei o quê. Tem muito, assim, da história, né? Que a sociedade, ela sempre falou, assim, de que homem necessariamente vai gostar de futebol, necessariamente vai gostar de esporte. Tipo assim, eu vejo por isso. Quem tá falando? Yumi. A Yumi. Ah, tá, que tá sem a foto, não tá vendo. Mas eu acho que além dessa questão histórica, tem uma questão que envolve a aptidão física, né? Que o Thiago já tinha comentado. Não que as mulheres não possam fazer, né? A gente vê liga feminina de tudo quanto é esporte. Mas acho que naturalmente, falando de uma forma geral, os homens têm mais aptidão física do que as mulheres para alguns tipos de exercício, né? Que envolvem mais força, mais velocidade e tal. Muito bom também, cara. Parece que os homens, a gente tá junto, parece que tudo é competição. Tudo é competição no nosso meio. A gente sempre tá buscando parecer mais forte do que o outro. Por que isso acontece, né? A gente tem vários estudos aí, artigos científicos falando sobre somente essa diferença entre o homem e a mulher, sobre lidar com os sentimentos, com as emoções, e o esforço físico, principalmente o trabalho pesado e os esportes, eles são uma forma do homem lidar com as emoções. Por quê? Deus criou assim. Deus criou o homem para trabalhar. Por que isso está ligado justamente com o propósito que Deus criou o homem, né? Por que o homem tem uma força relativa maior do que a mulher na parte superior do corpo e as mulheres têm uma força relativa maior do que os homens na parte inferior do corpo, nas pernas? Por quê? Porque eles têm que trabalhar e a gente tem que ter filho, né? é aquela clássica resposta, né? Porque Deus quis. Boa, Marquinhos. Exatamente, porque Deus quis. E o papel do homem, a gente já vai ver daqui a pouco, é justamente o papel de proteger, né? E desenvolvendo melhor a parte superior do corpo, que é onde o homem tem mais facilidade de ganhar massa muscular, tá ligado diretamente com a capacidade de defesa. Um soco é mais forte do que quer dizer, um soco vindo de cima é mais forte do que um soco que vem de baixo, porque a parte superior do corpo, junto com a gravidade, vai aumentar a potência do soco, né? Não quer dizer que as mulheres não sejam fortes também, mas a força relativa, eu estava vendo uma live essa semana com um cara que é famosão aí da calistenia, com outra amiga dele, e ela falando que o homem realmente tem
uma força relativa maior na parte superior do corpo, enquanto as mulheres têm a parte inferior relativamente mais forte, né? Mais facilidade de desenvolver. Não quer dizer que as mulheres sejam incapazes disso, mas que a criação é assim, né? Então, bora para a próxima imagem, que senão a gente vai dar spoiler demais da aula aí. Esse cara aí. Exemplo de homem ou não é? Cara que pega todas, ele tem dinheiro pra caramba e chove mulher no quintal dele. Saudade do que a gente ainda não viveu. Exemplo de homem, isso aí? Não, né? Então, bora pro próximo. Esse cara aí, quem conhece? O Show até apareceu de novo. Fala aí, Show, fala. O quê? Não, é só... Não, Quem é? Desculpa a minha ignorância. é o Justiceiro. Esse aí é o famoso justiceiro. Obrigado, Alan, pela pergunta. Também não sei. Ele meio que faz Olha, justiça com Até as o próprias pastor mãos. aqui, velho, sabe quem é, pô. Deixa eu adivinhar, isso é de jogo? Não, mas isso é um Não. clássico, cara. Se você não conhece o Justiceiro ainda, por favor, né? Tem que Morra. assistir. É Sei de lá. série. Sério, amigo. Quadrinho. Série desculpa. na Netflix. Ele, enfim, Tem ele na faz Netflix justiça também. com as próprias mãos. Mas aí, olha a mão do cara como é que é, de tanta porrada que esse cara já meteu em vagabundo. Não, é a cara, né, mano? Cara de mal encarado, né, mano? Não, o cara era Navy SEAL, mano. Um cara mata a família dele e aí ele resolve acabar com o cara, né? E o cara era o melhor amigo dele. Então, tu É vê um assim, exemplo mesmo. tu vê assim o desejo de vingança tão intenso nele que ele é capaz de acabar e desfigurar totalmente a cara do próprio amigo dele por ter matado a família dele. Então, será que o verdadeiro homem é o cara que resolve tudo no soco? Ele não mata só o amigo dele, não. Ele destroça um monte de gente, cara. É sanguinário esse cara. O bicho é sanguinário demais. Mas também o cara era Navy SEAL, Fica mais barra assistindo isso, pesada. Eu só vi o trailer. E eu Tô sou Clark vendo Kent. mesmo. Então, bora lá, né? Masculinidade doentia. A gente vê muitas dessas coisas aí, sei lá, no Instagram, olhando assim, você vê um monte de coisa assim, falando sobre masculinidade frágil. Você vê notícia no jornal, na internet sobre violência doméstica. Isso está ligado justamente com a ideia que as pessoas têm de masculinidade e de machismo, né? Então, a violência doméstica, lembra que eu falei que o machismo é você usar da sua força física, do seu vigor, para oprimir em vez de proteger? E o machismo é justamente isso, né? E a violência está ligada com o machismo. Violência contra a mulher, no caso, né? Ou contra os filhos, sei lá. A passividade, isso é um dom herdado de Adão, de se omitir do real propósito que Deus tinha criado ele. Então, Adão, ele não cumpre o papel dele de ir lá e instruir a família dele, que era Eva só no caso, que na verdade também não era Eva ainda, ela não era chamada de Eva. Ela só vai começar a ser chamada de Eva mais para frente aí, quando Deus faça o plano de redenção para o homem depois aí deles terem comido do fruto. E a masculinidade frágil, a gente vê muita coisa também na internet sobre isso, que é justamente a ideia de que o homem se ofende por qualquer coisa, mas ele continua sendo homem, é sensívelzinho demais.
Agora, outra pergunta que me veio aqui é: homem chora? Homem pode chorar? Diz aí, PH, por quê? Faz parte, né, cara? Tipo, de pensar sentimentos e tal. Não vejo problema nenhum em me chorar, não. Esse papo de que homem não chora, tem que se mostrar forte todo tempo, é questão cultural, isso vem verdade há muito tempo, mas eu acho que isso é besteira, cara. Show, ele tá se coçando aí pra falar, fala aí. Não, eu só concordei com o PH mesmo. Bom, então, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre as diferenças biológicas, bem rápido assim, mas existem também vários estudos falando que a quantidade de glândulas de lacrimais que o homem tem é muito inferior ao que as mulheres têm. Ou seja, Deus criou o homem para chorar, não para ficar choramingando. O homem pode chorar. Jesus chorou. A diferença é que o homem não fica choramingando por qualquer coisa assim. Ai, spoilers ofendem, né? Então, homem chora sim, mas homem não fica choramingando por aí por qualquer coisinha. Bora lá. Próximo. Peraí, alguém tem alguma pergunta por até aqui, gente? Não? Então, bora seguir aí. Esse versículo foi que eu coloquei lá no começo, né, que eu achei bem curioso. Inclusive, eu fiz meu papel de parede que passou aí no começo. Sede vigilantes, permanecei firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. Aí, em 1 Coríntios 16, 13, Paulo está dando os conselhos finais aí da sua primeira carta à igreja de Corinto ali. E aí, no finalzinho, ele vai dar essa instrução aí para os presbíteros ali da igreja, para os homens. Agora, a gente vai ver por que portai-vos varonilmente. O que é se portar varonilmente? O que é se portar com virilidade? Então, outras versões trazem a ideia de sejam homens de coragem. Sejam corajosos, sejam fortes ali, né? Estava pesquisando a ideia de hombridade e virilidade no dicionário, e a ideia é de expressar a sua real masculinidade, a sua coragem, aspecto másculo em si. Essa ideia de virilidade está ligada com isso. Coragem, honra e capacidade de defesa, né? Defesa física, né? Então, uma mulher pode se portar varonilmente? É possível isso? Será que é? Fala, chute. Você costuma pra falar aí, mano? Não, pô, eu só tô reagindo. Eu tô falando. Eu acredito que Tem como? Tem No- como uma mulher se portar varonilmente? coragem, ser tão corajosa quanto o homem, tu fala? Não. Portar varonilmente ligado com agir com virilidade. Aspecto viril tá ligado com a hombridade, que é aspecto masculino das coisas e não feminino. Então, não Olha, tem como uma mulher se portar eu com posso. virilidade. Não, eu vou te falar só um negócio. Tipo, hoje, até um negócio que tu falou no slide passado. Passividade. O homem tá se tornando tão passivo que a mulher tá tomando o lugar do homem no quesito, nesse quesito mesmo, de hombridade, de virilidade, liderança. Então foi por isso que eu tipo, fiquei assim, querendo saber mesmo o sentido que tu tava perguntando. Uhum. Isso Também tem a questão de ter uma família, né? Um homem ou uma mulher. Por algum motivo, o homem deixa a casa.
né? E a mulher vai ter que assumir as responsabilidades, ela vai ter que assumir, vai ter que ser corajosa, ter força e tal, pra, enfim, em muitos casos criar seus filhos, né? Porque Com aí, certeza. nesse contexto, Na, seja bem viril, assim. uhum. Na Bíblia tem um exemplo disso bem claro lá no livro de Juízes. Quem lembra da história de Débora, Débora? Débora era feminista? Não, Débora não era feminista. Mas por que aqui em Juízes 4? A ideia que Débora tem ali, e ela fala que... Deixa eu lembrar do... Bom, não lembro qual era o versículo aqui, não vou ler aqui não, para a gente não perder tanto tempo. Mas a ideia é que Débora olhou para toda a passividade ali dos homens e ela fala assim, gente, é sério que uma mãe vai ter que se levantar para liderar um exército, sendo que tem um monte de marmanjo aí para fazer isso? É sério mesmo? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Essa é a ideia da história de Débora, mostrar como os homens têm a tendência de se tornarem passivos, né? E o livro de Juízes ele não é um livro de exemplos a se seguir. Ele é um livro de exemplos a não se seguir. A maioria dos juízes, se não todos, eles agiram por um tempo de forma que Deus se agradava, eles cumpriram o propósito que Deus colocou para eles, mas eles não foram um exemplo de vida para ninguém. Alguns, Sansão, por exemplo, Sansão usou para matar a força que Deus tinha dado para ele, para matar uma penca de filisteu e se casar com mulher de outro povo, que Deus tinha ordenado para ele. Você não pode fazer isso porque você é separado. Tem, não lembro quem foi o outro juiz que sacrificou a própria filha. Só loucura atrás de loucura, esse ciclo que a gente costuma chamar no seminário de espiral descendente aí de juízes, né? Esse ciclo vicioso de falha, restauração, de Deus levantar um juiz, e o juiz libertar o povo e o povo cair em pecado de novo. E aí Deus manda outro povo para oprimir eles ali, e aí eles clamam de novo a Deus, Deus manda outro juiz, e é assim que acontece no intervalo de mais ou menos 400 anos ali do povo de Israel. Então, a gente vê, principalmente aqui nessa história de Débora, a passividade, a tendência dos homens de se tornarem passivos e uma mulher ter que se levantar para fazer o papel de homem. Então, não quer dizer que a mulher não possa ser corajosa nem forte, até porque nós tem capacidade disso, mas esse é o papel que Deus deu para o homem de realizar. E quando uma mulher ela faz isso, eu estava vendo uma frase outro dia, não lembro se era não sei se era da Elizabeth Elliot ou uma outra mulher, falando que quando a mulher tenta exercer o papel do homem, ela acaba ficando mais cansada do que ela deveria se estivesse realizando o próprio papel, né? Então, a gente estudar isso, a gente vê como é importante a gente realizar o nosso próprio papel dentro da sociedade, é importante, né? Seguindo, vamos lá, diferenças biológicas. Tem vários estudos na internet, se você quiser pesquisar depois, é só dar uma pinceladinha nisso aqui. Eu já falei sobre a maior força relativa na parte superior do corpo, ligado diretamente com a capacidade de defesa que o homem tem, o papel de proteger, né? E quantidade de glândulas lacrimais ser menor. Então, um homem, só por ele ser homem, tá vendo outro pastor falando também que um homem, se ele quiser, com um braço, ele consegue estrangular uma mulher sem ela oferecer tanta resistência como deveria, né? Um homem, e nem precisa ser tão forte para isso, porque ele já é
naturalmente mais fortes nos membros superiores, né? Então, quando você usa a masculinidade que Deus te deu para proteger, você está usando no aspecto certo. Mas quando você usa para oprimir, que é o que acontece na maioria dos casos dentro da nossa sociedade, acaba sendo não, é errado, né? Alguém tem mais alguma pergunta sobre esses aspectos aí? Não? Então bora seguir. Onde é que estão os verdadeiros homens, né? Tem uma frase muito interessante desse cara aí, o Harry. Não sei quem já assistiu Kingsman, em setembro vai sair o próximo filme. Se a pandemia não estragar, né? Se estreia. Mas ele fala justamente nessa cena aí do bar. Ele fala assim: a conduta faz o homem. Um ditado em inglês aí é manners maketh man. Então, é interessante ver que a sociedade não perdeu totalmente o ideal de masculinidade que Deus deixou. A gente vê justamente que a conduta realmente faz o homem. O homem não é só quem nasceu com o negócio na frente, mas o cara que segue não só o ideal, mas o jeito que Deus criou para si. O homem não é só quem se diz homem, mas quem realmente tem atitude. Obrigado, Marcelo, que falou que IFTF aqui sacrificou aqui. Então, se ser homem está ligado também com a sua conduta, o jeito que você age que vai determinar se você é homem ou não. Então, uma criança, por exemplo, ela não vai ser necessariamente homem porque não se desenvolveu totalmente ainda, mas a partir de que idade, por exemplo, uma pessoa, um menino passa a ser homem? Ao longo das décadas, a nossa sociedade perdeu a ideia dos ritos de passagem, né? da infância para a idade adulta. Os índios, por exemplo, ainda têm bastante dessa ideia, pelo menos os que ainda não estão totalmente desaculturados, digamos assim. Eles ainda têm essas ideias dos ritos de passagem, né? da infância para a vida adulta. Mas a nossa sociedade, ela parece que estendeu a infância até os 35 anos. Aí você vê adolescente de 38 anos ainda morando na casa dos pais, não terminou uma faculdade ainda, só fica em casa o dia inteiro jogando videogame, sem se preocupar em trabalhar, porque precisa comer, os pais dão tudo na boquinha, e o cara vive nessa. Marmanjo já então, não criou vergonha na cara e não foi trabalhar ainda. Não consegue terminar nada que começa, não presta atenção na responsabilidade, na verdade não tem responsabilidade nenhuma, porque talvez os pais não souberam instruir, ou então, sei lá, quer se fazer de vítima da sociedade, quer se fazer de coitadinho, fica se autocomiserando, mas a realidade é que não é bem assim. Você tem que se despertar para a responsabilidade que você tem sobre as costas de ser o provedor, né? Aí você vê os caras que estão desse jeito aí, que quer casar e o casamento dura uma semana. E com a mulher reclamando que ele não faz nada o tempo todo. E aí também você vê adolescentes querendo fazer sexo, mas sem querer assumir a responsabilidade de ter uma família. É muito complicado isso, e a gente vê que justamente a conduta faz
o homem, responsabilidade. E a gente vai ver agora quem é o nosso maior exemplo de conduta. Dale. Então, Jesus é o nosso maior modelo de masculinidade, como rei, como sacerdote e como profeta. Então, como sacerdote, ele intercede eficazmente pela sua noiva, né? A gente olha a Jesus como o nosso maior exemplo de masculinidade quando a gente olha para o relacionamento dele com a sua noiva, que é a igreja, né? E ele cuida como profeta da liderança espiritual da sua noiva, protegendo das ameaças espirituais que tem ao longo da história, sempre buscando manter a sua noiva pura, né? E como rei, ele protege das ameaças físicas, ele provê e sustenta essa igreja. Passar por dificuldade não quer dizer que ele tenha perdido o controle, ele tenha parado de prover, mas justamente para fortalecer a união da noiva com o noivo. E sempre vê Deus, na verdade, a pessoa de Jesus, buscando apresentar a sua noiva pura, sem mácula, no dia das bodas do Cordeiro, como diz lá em Apocalipse, né? Então, a gente vai ver um pouco mais agora alguns textos bíblicos que falam mais sobre caráter de homem, qualidades que o homem de Deus precisa ter. Então, primeiro, lá em Efésios 5:25, e tudo isso seguindo o modelo de Jesus, né? Jesus, ele se sacrifica pela sua noiva. Ele faz o que Adão não faz. Ele fala, Senhor, Adão fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão se omite do papel dele de puxar a responsabilidade para ele, mas Jesus, ele fala, não, eu vou pagar o preço. Eu vou assumir a culpa dos erros da minha noiva. Enquanto Adão estava falando lá, culpando a Deus por ter dado a mulher para ele. Jesus, ele toma, coloca os pecados, os erros da mulher dele sobre os seus ombros e assume a culpa. E morre e ressuscita porque ele é Deus. Então, eu vou projetar aí o texto também. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A gente olhar aí, mas eu não sou casado ainda. Né? Você tem a responsabilidade e o mandamento de se manter fiel e puro, porque você é igreja. O próximo homem é aquele que é um referencial. Então, Jesus é o nosso referencial máximo, mas a gente vê também outros homens que a gente pode se espelhar porque eles exercem um modelo de masculinidade condizente com a palavra de Deus. É um negócio interessante que eu lembrei que o pastor Daniel Lima falou no passado na Conferência dos Homens, foi que um homem, para ele saber que ele é homem, ele precisa de outro homem dizendo para ele que ele é homem. Não sei quem lembra aí, quem estava na conferência, né, de que a gente observa os modelos de masculinidade de outros homens e a gente quer se tornar igual, né? Então, 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém me despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
Aí em 1 Timóteo, Paulo está dando as instruções para o seu filho na fé, Timóteo, ensinando justamente Timóteo no caminho da verdadeira masculinidade, instruindo um jovem pastor, um jovem de 40 anos, mas era jovem, né? Que estava assumindo ali aquela igreja, né? Próximo, o homem é aquele que luta contra o mal e contra o pecado. A gente vai ver 1 Coríntios 16, 13 de novo aí, mas a gente vai olhar para a parte mais do começo aí do versículo. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A ideia de sede vigilantes, permanecei firmes na fé, lembra do Leônidas? Né, com os seus 300 lá, segurando aquela nuvem de 30 mil persas. A ideia é exatamente essa. Você está o tempo todo alerta. Você está o tempo todo com a cabeça focada em lutar contra o mal e contra o pecado. Porque a sua maior batalha é contra você mesmo. Você é o seu maior problema. O seu próprio coração pecaminoso é seu maior problema. Então você tem que ficar esperto, você tem que ficar ligadão o tempo todo, porque senão você cai. Porque Satanás está o tempo todo colocando ideia na tua cabeça, de variadas formas. Você tem que ficar alerta o tempo todo como um soldado no meio do campo de batalha. O que acontece quando o soldado mosca no meio do combate? Toma tiro, exatamente. Morre. Então, por isso que é importante a gente se manter sempre vigilante e firme, né? O homem é aquele que protege quem ama. Lembra lá do papel de Jesus como rei? De proteger a sua mulher, a sua família. Então, o homem tem o papel de proteger. A gente pode colocar essa ideia de rei, sacerdote e profeta mais na perspectiva mais humana, como proteger, prover e presidir. Tem um livro do Douglas Wilson falando sobre o marido federal. A ideia de federal não é aquele cara que manda em tudo, mas é o cara que é a liderança maior, né? Por isso que porque o Brasil é uma república federativa, que tá dizendo que é acima de todo mundo ali. E Paulo também vai falar que o marido é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do marido. Ou seja, Cristo é o nosso referencial e a mulher, e o homem é referencial para a mulher e para sua família, né? Então, a ideia aí de proteger, prover e presidir. E esse versículo ele é bem forte, assim. Paulo também, aí em 1 Timóteo, dando outras instruções aí para ele, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, se você, homem, não protege as pessoas dentro da sua própria casa, você está sendo pior do que os descrentes. E esse proteger implica em sustentar, prover, suprir, proteger de qualquer ameaça física. Por isso que o homem tem a capacidade de defesa, ou seja, desenvolver os membros superiores mais do que a mulher, porque o papel dele é defender, é proteger de ameaça física. Deus não criou com uma maior força física à toa. Ele criou você com esse papel de proteger. E Adão já tinha esse papel lá no Éden e ele falhou. E justamente por isso o mundo está desse jeito hoje. Por isso que a gente não pode falhar no nosso papel de proteger a nossa família. Proteger de ameaças intelectuais. O tempo todo. Imagina que eu não sou pai ainda, né? Mas estava no outro pastor falando sobre
dando essa ilustração, né? Teu filho passa o dia inteiro na escola ouvindo de doutrina de professores que são totalmente contrários à verdade da palavra de Deus. E aí ele chega em casa, não ouve nada, e passa 1 hora na escola dominical, mas volta para casa e o pai não ensina as verdades bíblicas para a criança, o filho. O filho vai pender para que lado? Provavelmente para o lado que ele ouviu mais. Ele foi mais instruído, que é justamente o lado contrário à verdade de Deus, porque o pai não ensinou, né? Lembrando também que lá em Gênesis 3:9, Deus fala, quando chega ali no jardim, mesmo já sabendo o que tinha acontecido, porque ele não estava alheio ao que estava acontecendo, mas é interessante que os olhos de Adão e Eva, que não era Eva ainda, só abrem depois que Adão come do fruto, porque o homem foi chamado para prestar contas. Aí em Gênesis 3:9 diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Ele não chama Eva, cadê Adão? Ele fala: Adão, o que foi que você fez? Deus criou o homem para ser o seu representante na Terra. E a ideia de representante é você ser justamente o cara que vai prestar contas. O Bernardo, missionário aqui do acampamento, ele foi meu chefe de setor bastante tempo. Na verdade, ele comandava todos os chefes de setores, né? E aí ele falava assim: cara, não interessa se quem fez a besteira foi tu. Se tu é o chefe, vai cair por cima de ti. Não quero saber o que foi que teu liderado fez. Quero saber o que tu fez. A culpa é tua, independente se foi tu que fez ou não, porque tu é o chefe. E é exatamente isso que acontece com a nossa família, a nossa casa, né? A gente vai prestar conta diante de Deus um dia por tudo que a gente fez e o que a gente deixou de fazer. Próximo, o homem é um líder benevolente. A ideia de benevolência é bondade, afeto, benignidade, vontade de fazer o bem. Ou seja, você ser machista não é você ser benevolente porque você está usando a sua masculinidade para oprimir. Então, esse versículo aí de 1 Pedro diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E eu não vou dar spoiler da próxima aula, mas esse versículo aí, ele está ajudando a gente a compreender que o homem e a mulher, eles são complementares em seus papéis, cada um exercendo o seu papel, assim como o filho não tem o mesmo papel que o pai, mas os dois têm a mesma importância diante de Deus, assim também o marido e a mulher, o homem e a mulher, eles não são iguais no sentido de que eles têm o mesmo papel, porque eles exercem papéis diferentes, eles são diferentes porque Deus criou assim, mas cada um tem o mesmo valor diante de Deus, né? E aí Pedro está falando que a gente tem que tratar com dignidade. Tratar com dignidade não é espancar, não é estuprar. Tratar com dignidade é manter e zelar pela honra da sua esposa, das mulheres que você protege dentro da sua casa, você irmão homem, você pai, você marido. O seu papel é tratar a sua mulher com dignidade. E não só a mulher, mas a família como um todo, né? Pedro está sendo mais específico aí nessa parte que ele está falando sobre os papéis de cada um, né? Então,
chegando já no final, para ser homem de verdade, você precisa ser humilhado pelo Senhor, porque Ele morreu pelos seus pecados. Você só vai ser capaz de amar de verdade a sua esposa ou exercer a masculinidade verdadeira quando você compreender o amor de Cristo por você. Não sei quem já assistiu aquele filme A Prova de Fogo, mas A Prova de Fogo trata justamente sobre isso. Quando você se entrega aos pés de Cristo, é só assim que você vai ser capaz de exercer a verdadeira masculinidade. Lembra lá que Jesus, ao contrário de Adão, ele não se omite, mas ele pega e coloca sobre os ombros dele a responsabilidade, né, de proteger e zelar pela esposa. Então, o homem ele precisa assumir a responsabilidade das coisas. E eu sei que a nossa maior tendência é se esquivar dos problemas da nossa casa que estão acontecendo, mas a gente precisa assumir a responsabilidade e ser o que Deus criou a gente para ser, né? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Ah, então pedir pro PH orar aí. Pra gente encerrar aí. Tá contigo, Masato. Beleza. Vamos lá, então. Tá todo mundo ouvindo? Sim. Senhor Deus Pai, te agradeço por esse dia, te agradeço por essa aula, que essa oportunidade de a gente estar ouvindo isso, tanto nós jovens quanto os adolescentes, Senhor Deus, fique guardado em nossos corações o papel do homem, Senhor, da importância que o Senhor dá para isso, o valor que o Senhor dá para isso, né? O Senhor nos designou, Pai, para sermos líderes, sacerdotes, amar as pessoas, ser zeloso, mas que com o passar do tempo, por causa do pecado, o Pai, isso foi se turbando. Na aula passada, a gente viu como as formas que isso foi acontecendo, por causa de pensamentos, de eventos. Mas, Senhor Deus, as Escrituras estão aí para nos mostrar o verdadeiro caminho. Senhor Deus, o que o Senhor quer para a gente? Que a gente possa estar se rendendo a Cristo e pedindo direção, Senhor Deus. Então, nos ensine a ser homem a cada dia. E te agradeço pela vida do Thiago, que está se dispondo a estar nos ajudando, nos ensinando através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, Thiago, muito obrigado. Galera, vocês tiver alguma dúvida aí,